Vamos falar da nova edição, Marcha das Máquinas, focado em construído, principalmente no Standard, né, que é onde a gente espera mais impacto de uma edição nova. Para você que está acompanhando no YouTube, eu falei isso um pouco mais cedo em live, vai sair no Apoia-se um post aberto. O que é um post aberto? Quer dizer que é um post que qualquer pessoa pode ver, você não precisa ser assinante. Com listas, né, de Standard já com a nova edição, então convido a dar uma olhadinha lá. E depois vai sair um post, aí o post, né, na modalidade de R$15 para cima, né, lembrando que são R$15 por mês, analisando para Pioneer e tal, e especulando algumas coisinhas desse tipo. Mas para análise de hoje a gente vai dar uma olhada nas cartas focando em construído e, né, mais no T2, obviamente, surgindo coisas de outros formatos, a gente vai falar um pouquinho sobre outros formatos. Bom, um detalhe que eu já queria chamar a atenção aqui, não porque a carta seja boa, mas pela questão da habilidade. Convocar está de volta ao Standard. Convocar é uma habilidade extremamente forte, que te permite, né, aumentar drasticamente a quantidade de mana que você vai estar usando no mesmo turno. Então, toda carta com convocar é um potencial trick muito boa, né? Então, quando a gente está falando do convocar com instante, vai ser uma trick bem interessante. Tem outras cartas com convocar, a gente tem criaturas com convocar, né, bem presentes nessa edição. Então, sempre que você tem essa possibilidade, é uma habilidade muito, muito forte. E é sempre bom ficar de olho. Às vezes a carta pode parecer ruim, tradicionalmente falando, mas com o custo do convocar fica muito melhor. O primeiro destaque que eu tenho aqui é a nova Elspeth, né? Então, Arcanjo Elspeth, que é 4 manas, 4 de lealdade, mais 1, você cria uma ficha de soldado branco 1/1 com vínculo com a vida. -2, você coloca 2 marcadores 1/1 numa criatura, ela se torna um anjo, além de seus outros tipos, e ganha voar. Extremamente importante. Aí, Ramonzinho, como é que você tá, mano? E no -6, você devolve para o campo de batalha todos os cards permanentes não de terreno com valor de mana igual ou inferior a 3 do seu cemitério. Arcanjo Elspeth, ela remete, né, à primeira Elspeth, né, Cavaleiro Errante, que era 4 manas, né, e dava mais 3/3, fazia token e tal, etc. E para mim é uma versão melhorada daquela Elspeth, porque você dá a vantagem, né, para sempre, por assim dizer, apesar de que você desce, né, para dar uma vantagem de combate, mas mais do que isso, você dá uma vantagem de evasão, que é extremamente importante quando a gente está falando dos formatos construídos, né, evasão, onde voar faz mais de 10 anos isso, que voar é uma habilidade que se tornou praticamente imbloqueável, é muito difícil de segurarem quando a gente está falando de, né, criaturas com voar. Por conta do -2, eu quero aproveitar essa carta muito mais em decks agressivos. Então, eu ganho uma fonte de criaturas que é mais resiliente contra remoções, né? Essa que é a vantagem desse tipo de Planeswalker. Então, é assim que a Wanderer joga no Soldiers hoje em dia. É assim que o Gideon, aliado de Zendikar, jogou por muito tempo, né? E aparece hoje no Pioneer, né? E o Elspeth vira uma carta bem interessante para esse tipo de deck. Então a gente tem uma fonte de tokens ali meio que, né, rodando o tempo todo, e você ainda ganha uma evasão. Pensando em decks, o pessoal tá perguntando ali, tipo, pô, pro Mono White do Pioneer, pro Soldier, sim, é exatamente para esse tipo de deck que a gente pode trabalhar com o Elspeth, né? Então, tem uma versão do Soldiers que joga com Wanderer, pode adaptar agora com com o Arcanjo Elspeth, até porque ela também faz um token de soldado. No Mono White pode tentar entrar no slot do Gideon. Então ela é uma carta de resiliência, assim. Tem um espaço para ela jogar de main deck, se você quiser. Tem versões do Soldiers jogando com o Wanderer de main. Ainda que assim, o jogo da Wanderer de main, ele é um pouco diferente porque são versões que usam mais counters também. Então você passa aberto, se o oponente fizer uma ação que você não quer, você dá o counter, senão você faz a Wanderer, pode fazer um soldado com flash voar também. Então você tem
é uma dinâmica de jogo um pouco diferente. Mas ela é uma carta, assim, muito boa. Provavelmente uma das melhores cartas dessa edição, pensando em construído, né? No final do vídeo, eu até faço um ranking ali rapidinho, um top 10 de melhores cartas desta edição. E Archangel's Path, com certeza, é uma ótima opção. Bom, seguindo aqui com a nossa análise. Eu não acho que Valkyria é uma carta boa. Apoio é uma habilidade interessante, né? Então permite você fazer uma habilidade desencadeada, né? Meio que em velocidade e ímpeto, né? Porque você faz a criatura, faz o apoio, passa as habilidades e tal. Mas nessa carta em específico, eu não animo muito, porque é basicamente um monte de keyword. Sei lá, jogando contra um agro, isso deve fazer diferença, senão realmente não tá entre as minhas cartas, meu tipo de carta favorita. Duelista da Legião do Crepúsculo, 2 mana, 2 vezes de lança. Toda vez que mais marcadores mais um foram colocados em Duelista da Legião do Crepúsculo, compra uma carta e faz essa habilidade uma vez por turno. A gente tem bastante coisa com marcador nessa edição, a gente tem bastante no Standard. Então não é difícil colocar marcadores nesse Vampiro Soldado e ver ele gerando card advantage, né? Até porque, tipo, também tem um ponto de quando você tá com uma 3/3 de vigilância, seu combate fica muito mais tricky e tal. Então, assim, não considero uma carta ruim, não é uma carta insana. Então, dá pra tentar algumas coisinhas, assim, né? Nessa dinâmica de marcadores, dá pra tentar abusar bastante dele. A nova edição, isso? É a nova edição. É a nova edição. O spoiler. Combinação de Elspeth é ok. Uma mana dá 3 de dano em criatura atacante bloqueadora. Eu vejo isso daqui sendo muito mais um side contra decks agressivos. Então você tá de Soldiers, vai tentar ganhar Mirror e tal. O que realmente uma carta incrível assim, porque o problema de você só poder matar algumas coisas no combate significa que, por exemplo, a fábula do Kikijiki vai te driblar muito bem. Então a fábula não entra em combate, essa carta não tem como acertar ela, o token já vai ter desencadeado a habilidade, então isso também não atrasou muito. É muito mais isso. Eu quero usar de side, especialmente numa mirror, assim, de soldiers, esse tipo de coisa. Me parece que tem alguma ideia legal. Guardiã de Jirapur, 3 manas, 3/3 War. Vou dar um destaque um pouquinho melhor para ela. Quando ela entra em campo, exilia até uma outra criatura ou outro artefato que você controla, devolve para campo de batalha sob o controle do seu dono no início da próxima etapa. Efeitos de Blink costumam jogar, né? Quando a gente fala de Pioneer, a gente tá falando de Orion, por exemplo, e o Mono White Devotion é um deck, né? Um deck de Orion mesmo. Então dá pra fazer. Eu gosto bastante de guardar esse tipo de carta pra efeito duplo, né? Quando eu digo isso eu tenho algum ETB muito relevante, aí eu faço isso e ganho esse efeito de novo. Então, nesse sentido, me agrada bastante. Mas eu não consigo ver ainda uma casa pra Guardiã de Jirapur. É claro, dá pra tentar alguma coisa mais mid-range, que blinka muita coisa e gera 1 zilhão de card advantage. Mas no stand tem algum esqueleto pra blink, nenhum muito bom. A Trash é um dos melhores alvos, assim, mas nada insano. Então, não sei se eu usaria num deck com a Tracha. Ultimamente, o que eu tenho mais visto sendo feito com a Tracha é fazer a Tracha, compra um monte de carta e meio que não se importa mais com ela. Se ela morrer, tudo bem. É claro que você tá com uma 7/7 na mesa, ela tem um potencial muito grande de finalizar o jogo, mas não sei se começaria jogando muito em torno, assim, dela. No sentido do Blink.
chega a ser a última coisa que você quer achar numa tracha, mas... sei lá. Não mexe um monte comigo, assim. Vamos seguir. Esses dois aqui dá pra gente falar um pouquinho. Então, Cavaleiro Errante de Els, que é uma carta de 5 manas 4/4, convocar, né? Já falei, convocar é uma coisa espetacular no construído. Quando o Cavaleiro Errante de Els entra em campo de batalha, olha os 6 cards do topo do seu Grimório e você pode revelar até 2 cards de criatura com valor de mana igual ou inferior a X entre eles, sendo X o número de criaturas que convocou Cavaleira Errante de Els. Coloque os cards revelados em sua mão e depois embaralhe. Eu gosto muito dessa carta. Eu não me incomodo de não ser um soldado, então... O que é convocar? Convocar você pode virar suas criaturas para pagar o custo de mana. Como se toda criatura virasse um Dork. Tendo que você vai pagar tanto custo incolor quanto o custo da cor daquela criatura. Então, por exemplo, posso virar 4 bichos vermelhos e um branco para pagar o custo da Cavaleira Errante de Els. Então, o topar curva da Cavaleiro também me agrada bastante. Eu não sei se eu usaria de main deck, porque normalmente no Game 1, deck agro... Por que ele embaralha depois de colocar no fundo? Eu não tinha embaralhado, realmente é bem comum. Isso normalmente você olha, coloca na mão e vai pro fundo. Interessante que embaralha. Mas então, normalmente pro deck agro eu quero um plano mais agressivo possível, né? O game que não tá tão focado em remoções, né? Pela parte do oponente, então você tem como ser agressivo e uma carta que nem Cavaleiro Errante de Els poderia ser um side. Então, por exemplo, tem um bicho, né? Que tem convocar, que dá voar para as criaturas que convocaram ele. E... Pro Game 1, eu acho ele muito legal, mas pro Game 2, por exemplo, eu prefiro a Cavaleira. Porque se o side meu oponente vai vir com mais emoção, aí ser mais resiliente acaba sendo importante. Em 5 manas 4/4 é um corpo razoável também, então... Uma boa carta, assim. Que nem eu falei, eu animo mais com essa carta de side... Mas eu gosto bastante, é um belo side pra ter. Então, é mais que às vezes seus bichos dão aquela travadinha e tal, né? A mesa não desenvolve. E essa Cavaleira faz muito. Mentor do Monastério. Mentor do Monastério é um caso bem interessante. Porque... a gente tá falando de uma carta que já está presente no Pioneer, mas não joga muito. Né? Teve uma época que aparecia um pouco mais de side no Four Color e tal, mas que, né, falta aquele je ne sais quoi pra ele fazer alguma coisa a mais no Pioneer. E enquanto pro T2, né, a gente tem que lembrar que assim, o T2 que ele jogou muito era o T2 de Cruise, Dig Through Time. Era o T2 que trocava muito recurso, fazia Mentor do Monastério, dava um dig, dava um Treasury Cruise e tentava voltar pra partida. Então, já tem cantrips, burns e coisas do tipo no T2. Então isso anima muito jogar com esse cara. E eu te garanto, assim, é uma carta que se paga bem. Então, pô, você faz 2, 3 tokens, os tokens tem Prowess. Você tem várias mágicas e tal. Mas não é também, nossa, Coca-Cola toda, meu Deus, a carta é impressionante, etc. Não, é uma boa carta. Eu não diria que chegou a envelhecer mal, Léo, mas ele já foi melhor. Né? Ele tinha época de jogar muito Legacy também e tal. Hoje em dia, o T2 até aguenta uma carta dessa, mas o Pioneer mesmo... o formato tá ficando muito rápido, tá querendo muito trocar recursos e às vezes a construção que o mentor precisa fazer é muito lenta. E aí, Barãozão, bom, mano? Mas é uma carta que eu gosto. É particularmente uma carta que eu gosto muito.
no formato. Ele merece uma nova chance? Merece. Podia ser raro? Talvez. Tem que ver a questão de... normalmente tem a ver com limited, né? Quando você determina a raridade, se eles acharam que ia ser uma carta muito boa pro limited, se ele ia sair do controle muito rápido. Então, mas o Mentor foi uma ótima carta, assim, a época de C2 dele foi muito boa. Pro Arena é até melhor ser mítico, fica mais fácil, né, de conseguir craftar ele, mas eu acho bem ok ele ser mítico, assim, então tem zero problema pra mim. Isso porque o preço dele caiu bastante, né, então você que quer realizar o sonho do mentor próprio, tá aí a oportunidade. Sensor Pirexiano é uma carta. 3 manas 3/3, cada jogador pode conjurar mais de uma mágica não pirexiana a cada turno. As criaturas não pirexianas entram no campo de batalha viradas. É óbvio que vendo essa carta a gente lembra de Canonista, né? Canonista é uma criatura 2 manas 2/2 que tem basicamente esse texto, só que para artefato, né? Então seria cada jogador pode conjurar mais de uma mágica não artefato. As criaturas... Só não tem a segunda parte, desculpa. Seria a primeira parte só de texto dela. É interessante. A gente vai dando uma olhada aqui na edição e tem bastante efeito, bastante carta pirexiana, né? Muitas cartas mudaram de tipo também. E isso faz com que esse cara tenha um impacto real, assim. Você consegue montar um deck de pirexiano bacana e você vai dobrar efeito, etc, enquanto seu oponente vai ficar atrasado. Então o oponente só podendo fazer uma mágica e entrando virado faz você colocar uma pressão muito, muito boa. E é uma boa carta, assim, não achei nada exagerado, assim, pra ele ser raro, provavelmente ele teria que ter mais alguma habilidade, então uma iniciativa, alguma coisa do tipo, e não tem, então, pra mim tá uma carta bem justa, e é muito boa, assim, comunzinha, boa de pegar pra você que joga T2, assim, eu não sei se fora do T2 essa carta consegue jogar, mas no Standard, principalmente, é bem game, mano. Exarca Progenitor, né? 2x e uma branca, 1/2. Quando entra em campo, você incuba 3 vezes e vira e transforma a ficha de incubadora alvo que você controla. Incubar é uma mecânica muito pensada para Limited. Ela me parece bem lenta no construído. Tem algumas opções legais de cartas que animam, né, as suas incubações, então esse Exarca é uma dessas cartas e pode ser a linha, né, de fazer isso jogando construído, mas o limitado fica muito bom. Você literalmente tem cartas que tem efeitos normais, assim, então 2 mana 2/2, tal, nada muito pesado e que incuba, e tem efeitos que, né, tentam liberar essas cartas ficarem incubadas. Nesses casos, assim, fica um pouco mais fácil de construir alguma coisa ali no limitado, acho que você tem mais tempo e tal. No construído é um pouco mais difícil, né? A gente vai falar de algumas outras cartas que tem incubar, mas no geral não gostei muito da habilidade, achei muito, muito lenta, e hoje em dia o Standard, basicamente todos os formatos são sobre você usar a sua mana de uma maneira muito eficiente, e usar esses tokens não são tão eficientes assim. Ainda que, tipo, o Exarca Progenitor, ele ainda tem a vantagem que, assim, você pode incubar mais vezes e tal, então é uma carta que tem um mid late game muito, muito bom, dá pra fazer vários tokens, mas normalmente a habilidade é relativamente lenta. Se tivesse um formato com mais geração de tesouro, talvez fosse mais fácil usar essa mecânica. Ele precisa ser geração de tesouro, acho que qualquer... toda vez que você quiser usar muito artefatos, então, por exemplo, criatividade gosta da habilidade de incubar. Porque você tá fazendo normalmente algum efeito mais um token de graça. É um artefato, então você pode aproveitar bastante. Mas
Mas pensando assim no construído tradicional, então, pô, eu quero jogar muito com isso, e aí eu vou fazer X tokens e tal, começa a parecer um pouco lento. Tá? Parece muito o tipo de coisa que é Commander e tal, e não vai ter um grande peso no par. Mas tá aí. Se tivesse um convocar artefato, então qualquer coisa que você aproveita esse token extra. Porque você tem que pagar 2 mana e tal, é complicado. Então, pô, animar os tokens de graça, qualquer coisa que vai usar os tokens de artefatos, tudo isso ajuda muito. Selar de Existência, nada impressionante, mas 3 manas, tem salvaguarda. 3, quando entra no campo, exila uma permanente que não seja terreno que o oponente controla, enquanto o Selar estiver em campo, então é chatinho de lidar com isso. Mas ao mesmo tempo é muito curioso, né? Como o Magic subiu de poder ao ponto de você olhar para esse tipo de carta e falar, talvez nem jogue. Assim, é uma boa remoção. Então tem mais cara de power creep, assim, né? Então não... Você mexe no texto, né? Que era do Oblivion Ring, que era aquela coisa separada em 2 partes. E você coloca a salvaguarda, né? Pra vender o portal, né? Então só é um artefato encantamento não ficha alvo que o oponente controla. Aí você dá incubar 2 e incube 2 e depois transforma a ficha de incubador que você controla. Então, tipo, aqui você tenta dar mais velocidade pra coisa, né? Então, tipo, 2 manas, destrói artefato de encantamento e você incuba, ou você faz um token 2/2. Bem que você pode transformar uma outra coisa, mas, tipo, olhando a carta sozinha é isso. Aqui já é um pouco mais autossuficiente a habilidade, né? E isso, com certeza, tem um apelo bem forte, na minha opinião. Queda Solar. 5 manas, exile todas as criaturas, incuba X, tendo X número de criaturas exiladas dessa forma. Eu acho muito cansada essa cólera. Eu lembro que eu cheguei a comentar na época de spoiler que assim, se for pra ser tão lento e tentar recurso, eu vou usar Deus. Que é muito melhor. Reseta game e tal, etc. Se for pra ser rápido, eu uso The Population. Então essa carta não entra em nenhum desses estágios. Pra mim é uma carta muito, muito lenta. Pro T2 e pros outros formatos é pior ainda, né? Mas é mais para essa questão de... Se eu for subir em valor, eu tenho uma carta melhor. Se eu quiser eficiência, eu tenho carta melhor. Então ela fica num limbo que não é tão bom. Talvez daí com uma rotação, né, e a Deus indo embora, aí essa carta pega esse espaço de carta, né, cólera, que tem um pouco mais de valor. E por fim, Surto da Salvação, minha candidata a melhor carta no formato. Então 1 mana, instantânea, vocês permanentes que você controla ganham resistência à magia até o final do turno. Previna todo o dano que fontes pretas e ou vermelhas causarem a criaturas que você controla nesse turno. Por que essa carta é tão impressionante? Porque pra mim ela consegue jogar T2, consegue jogar Pioneer, consegue jogar Modern, consegue jogar um Legacy e tal. Primeiro, vocês permanentes que você controla ganham resistência à magia até o final do turno. Esse efeito é muito bom. Então, pô, se eu vou tomar um descarte, eu jogo isso e me protejo. Se eu vou tomar um 2/1 de uma Force of Vigor Modern, eu me protejo. Então, você se proteger dessa maneira é muito bom, no mínimo custo possível, que é 1 mana. E aí entra o ponto, né, que é um Prismatic Strands, né, pra quem não conhece, Prismatic Strands é uma carta de 3 manas que previne todo o dano de uma cor à sua escolha, no sentido de que, se o meu oponente vai dar um Anger of the Gods, alguma coisa do tipo, eu consigo me proteger, eu dou surto voltaico e eu protejo as minhas criaturas. Mas o melhor mesmo é o meu oponente me atacando, eu dou os blocos. Aí, por exemplo, eu chamo a ação do meu oponente. Então, eu dou blocos que trocam. Aí eu tento jogar os bloqueadores de uma maneira que fique difícil para o meu oponente. E... né, eu chamo a ação e no meio dessa ação eu coloco o surto da salvação. E faço 2/1, 3/1, 4/1, tal, etc. É simplesmente maravilhosa. A galera às vezes fala, pô, tal carta que eu queria craftar no Arena, tal carta que eu queria comprar da edição nova. Cara, pega a surto da salvação. Tá lembrando, né? Você pode pegar
lá na Bolsa do Infinito. Bolsa bolsadoinfinito.com.br/loja, onde você consegue usar inclusive meu cupom RUDA5+. Mas pegue essa carta. Essa carta é simplesmente impressionante. Quando ela consegue jogar de main, porque ela tem um efeito que não depende das coisas, consegue, mas eu acho que começa a ficar lento. Talvez você queira algumas opções mais pensando em spot removal e tal. Enquanto que essa carta não, essa carta é muito, muito boa. E, como eu disse, né, pra mim é uma das melhores cartas da edição. Então, assim, se a gente pra pensar na edição pela parte branca, o que a gente tem? Então a gente tem Archangel's Path, que é muito bom, né? Então a gente fala dos Soldiers para essas estratégias mais agressivas no geral. A gente tem aqui alguma remoção de side, mas assim, Elspeth, Cavaleira, desculpa. Também como opção, né, de decks agros para coisas para metas mais grandes. Mentor do Monastério, uma carta que é uma carta para se construir em volta, é uma característica dessa carta. Então essas outras duas são mais óbvias de onde encaixar, e até, né, um main side ali. Mentor já é uma carta mais difícil, né? Então é uma das principais cartas, acho, para construir em volta que a gente tem vindo. Sensor Pirexiano é uma tendência dessa edição de ter um deck de Pirexiano. E eu já falei 1 milhão de vezes disso em live. A gente está voltando a ter um T2 onde você tem decks baseados naquela edição, né? A gente tinha muito isso na época do bloco, né? Que tinha 3 edições, mas a gente voltou a ter Soldiers, a gente tem o Toxic, agora a gente tem Pirexianos. Tudo bem que Pirexiano abre para mais edições, mas você tem as chamadas ali. As edições ainda conversam entre si, mas você tem essas chamadas individuais. E Surto da Salvação, que é provavelmente uma das grandes cartas da edição. E eu até não sei na hora do surto, né? Falar, pô, invocar desespero. Isso aqui é uma mana anular, invocar desespero. Eu não duvido de invocar, jogar muito menos agora. Simplesmente porque quando você for enfrentar Mono White, a pessoa pode subir isso. E é só um pesadelo. Então, o branco vem muito bem nessa edição. Assim, vem realmente muito bem.